Hey galerinha da Central do Enem, professor Léo aqui na área mais uma vez, dando continuidade à nossa competência diária 2 das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Hoje nós falaremos sobre um outro conceito muito relevante dentro dessa competência diária e dentro da nossa matriz de referência do Enem. Tá? Nossa competência de área 2, ela diz respeito aos conceitos de poder, política e Estado. E hoje nós falaremos acerca do conceito de política, porque esse conceito é muito importante para você compreender a dinâmica das organizações sociais, o significado histórico-geográfico das relações de poder entre as nações, né? Você analisar a ação do Estado e a relação existente entre os conceitos de poder, política e Estado. Lembrando que acerca do conceito de poder, nós falamos na nosso vídeo anterior aí da playlist. Vamos lá! Um conceito de política, um conceito possível e muito legal de política é esse aqui. Etimologicamente, a palavra política é originária do grego, assim como diversas palavras aí, né, que fazem parte das instituições aí que constituíram e constituem a nossa sociedade ocidental. É sempre importante lembrar no tópico lá de história referente à antiguidade clássica greco-romana, a influência que esses termos acabaram deixando para a gente em termos de legado para a nossa civilização ocidental. E se refere ao que é urbano, civil, público, ou seja, ao que é da cidade, ao que é da polis. Pode tirar o print aí. Então a política vem da polis, o ser da polis, o que se refere ao que é urbano, ao que é da cidade, o zelar pela polis, o cuidar da polis, tá? É uma forma de atividade humana relacionada ao exercício do poder. Ou seja, a política acaba fornecendo as diretrizes, as regras para o uso do poder. E o poder a gente já viu o conceito no nosso vídeo anterior. No dizer de Julian Friend, a política é a atividade social que se propõe a garantir pela força, fundada geralmente no direito, a segurança externa e a concórdia interna de uma unidade política particular. Tá? Então, dentro dessa temática, agora que a gente já sabe o conceito de política, a gente tem que entender que normalmente os vestibulares é muito usual ser cobrado uma diferenciação entre a concepção antiga ou o conceito antigo e a concepção moderna ou o conceito moderno de política. Aqui a gente vai ver duas concepções, uma clássica, principalmente a visão de Aristóteles, que já foi cobrado 3 vezes nas provas do Enem, nos exames anteriores, e aqui a gente reitera aquela dica de você sempre estar olhando, revisando as edições anteriores do Enem para correlacionar aí os assuntos, as habilidades, competências e afins. Na visão de Aristóteles, a política era uma continuação da ética aplicada à vida pública, ou seja, no conceito grego, a política é a realização do bem comum, tá? Um ideal a ser alcançado. E Norberto Bobbio, um dos grandes estadistas, um dos grandes autores aí acerca da questão política, da questão do Estado, ele tem um dicionário político que é uma grande referência aí dentro das ciências humanas e sociais aplicadas. O conceito de política moderna está ligado estreitamente ao conceito de poder. É o processo de formação, distribuição e exercício do poder. Aqui vale uma menção também ao papel que Maquiavel teve nessa diferenciação do conceito de política, né? Porque Maquiavel, para muitos estudiosos, é tido como o pioneiro no chamado realismo político, a política que se relaciona à realidade do ser humano, tá? Enquanto a política grega é voltada para uma esfera do bem comum, a gente pode ter em contraposição que, para a concepção moderna ou atual, ou o conceito moderno de política,
a gente vive muito uma esfera individualista, ao passo que na antiguidade, enquanto as pessoas na antiguidade pensavam no coletivo, hoje e cada vez mais nós pensamos no individual, né? Cada um por si e Deus contra todos, já dizia uma música antiga dos Titãs, tá? Temos aqui um pequeno infográfico aqui da visão política de Aristóteles. Mais uma vez aqui ressaltando a origem do termo, né? Para ficar bem, para frisar bem para vocês, do grego polis, lembrando do conceito de cidade-estado, cidadão, cidadania. Vamos ter uma aula específica para falar sobre cidadania e democracia em vídeos mais adiante, tá? E temos um conceito aqui também importante de Aristóteles, o zoom politikon. O homem é o animal político, ou seja, o ser humano só pode ser compreendido convivendo e participando da vida pública, vivendo em sociedade, atuando na promoção da vida ética ou de uma vida boa na sociedade, né? Viver bem, zen, esse conceito aqui. E vamos passar para conceitos importantes dentro da esfera da política, que são algumas diferenciações, alguns termos que fazem diferença, principalmente com relação à forma de governo, ao sistema de governo e ao regime político, tendo o Brasil como pano de fundo para a nossa análise, tá? Formas de Estado, formas de governo e regime político, tá? O que seria a forma de Estado? A maneira pela qual o poder está territorialmente repartido, em outras palavras, é a repartição territorial do poder que irá definir a forma de Estado. Ela pode ser unitário, quando o poder está territorialmente centralizado, ou federal ou federativo, também pode-se usar esse termo, quando o poder está territorialmente descentralizado, ou seja, o Brasil, por exemplo, é um Estado federal, né, que é expresso inclusive no nome da nação brasileira, na República Federativa do Brasil, ou seja, a federação como forma de Estado. As características são autonomia e participação. Os estados têm sua relativa autonomia em conjunto com o executivo, dentro da União. Forma de governo: instituição do poder na sociedade e a relação entre governantes e governados. Usualmente, ela costuma ser ou pode ser a monarquia. É um sistema de governo em que o monarca governa um país como chefe de Estado, a figura do rei, ou a república, onde os governantes são eleitos pelo povo, o que vincula essa forma de governo à democracia, ou o governo onde o poder emana do povo ou da vontade popular. Mais uma vez, vemos que o Brasil é uma república, desde a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, cujas características são caráter eletivo, representativo e transitório. Ou seja, geralmente os mandatos têm seu tempo determinado, né, um prazo, dependendo das esferas, e responsabilidades dos governantes. E o regime político é a organização das relações entre governantes e governados, podendo ser ditadura militar, onde o poder político é efetivamente controlado por militares dentro da esfera militar, ou democracias, onde todas as importantes decisões políticas estão com o povo que elege seus representantes por meio do voto. Tá? O regime político, mais uma vez adotado pelo Brasil, é o democrático, que fica evidenciado logo no artigo 1º, caput, da nossa Constituição Federal de 1888, que dispõe que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção, de coração. Siga nos acompanhando sempre aqui na Central do Enem, onde você aprende, apreende e compartilha conosco a nossa corrente do conhecimento e do bem. Até o próximo vídeo.